Boa noite. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? De novo eu com as perguntas. Ótimo, pode fazer. Sim, eu queria saber assim, numa família onde 5 homens, né, 5 irmãos, todo tem o mesmo vício do alcoolismo e todos têm uma revolta muito grande com a mãe. É um acerto de conta, é apenas um acontecimento na natureza que a gente sabe que não existe, então é um acerto de conta, né? Bom, vamos falar uma coisa e outra coisa. A bebida. A bebida, quando a pessoa bebe, um grupo bebe, existe uma quantidade muito grande de espíritos que ali assediam, que vivem do perfume da pinga, da bebida, da cerveja, do uísque, e eles se tornam moradores daquelas pessoas. Então, eles ficam viciosos junto com o vivo. E o vivo, por sua vez, ele se torna vicioso junto com os espíritos. Então, é a companhia dos mortos que gostam de beber e dos vivos que gostam de beber. Qual seria a solução? O socorro dos espíritos. Primeira proposta, socorrer a obsessão. A segunda, desintoxicar o vivo, que é retirar o fluido da bebida, quer dizer, fazer todo aquele trabalho de autolimpeza da alma querer se melhorar-se, de tirar do perispírito, de tirar do corpo físico, aí é uma desintoxicação, uma mudança do padrão vibratório. Mas quando ele é obsedado, é muito difícil de curar. É mais fácil de curar quando nós tiramos o processo obsessivo da bebida. Segundo, normalmente, os espíritos inimigos nascem numa casa. Neste caso, eles vêm com processo de inimizade de outras vidas. De outras vidas. E as pessoas que elas tiraram a vida de uma pessoa que de guerra, de terra, de ouro, de prata, de coroa, de condomínios, vamos dizer. Esse espírito volta com resgate de dar a vida novamente, de trazer a vida. Então, com certeza, a mãe trouxe o direito de trazer a vida dos seus inimigos. E com isso, para apaziguar, o médium familiar ele tem que orar, tirar os espíritos também, porque, segundo o Divaldo, cada vivo tem 18 espíritos ao lado dele. 18. Então, você calcula, se são 5 por 18, espíritos morando do lado de 5. Por isso que o médium ele tem que socorrer os espíritos. Retirar. E o trabalho do médium familiar seria esse, Josi. Como médium, retirar essa companhia espiritual de revolta, de ódio contra ela, porque são muitos, para depois apaziguar os seus filhos através do anjo guardião. Aí entra o anjo guardião, mas tem que haver a desobsessão e o auxílio das entidades cobradoras. Certo? Ficamos entendidas? Essa parte, sim. A única coisa assim que eu acho muito difícil é que a descrença no ambiente é muito grande. Então, eu tive lá, mas é um ambiente que suga demais a energia. Fiz o trabalho lá, participei das aulas lá, só que ninguém acredita em nada, sabe? É um ambiente muito tóxico, é um ambiente muito resistente a tudo que você fala em nome de Deus, qualquer coisa que você buscar, sabe? Então, desses 5 irmãos, 3 já se foram, né? Existe 2 vivos ainda, meninos, né? Que são 2 meninas. É muito forte ali o ambiente carregado, sabe? Parece que teria que ter uma legião do bem para combater aquela legião que está lá dentro. Mas eu acho que você deveria começar pelos seus irmãos desencarnados. Porque se você socorrer os mortos,
dentro de alguns meses, de um ano, no máximo 2, eles voltarão para te ajudar como espíritos familiares. É mais fácil ajudar os mortos do que ajudar os vivos. Os vivos é muito difícil de ajudar, mas os mortos, nós temos uma capacidade muito grande, gigantesca, de auxiliar os mortos. Então, eu diria para você pedir à sua equipe de trabalho que auxilie os mortos, que é muito mais fácil de você ter êxito pelos mortos, porque senão eles nascerão novamente com o defeito da bebida. Da mesma forma que morreram, eles retornarão se não forem auxiliados. Por isso, a necessidade de você socorrer os mortos, ok? Então, vou socorrer Desses, os mortos, que é muito importante. Conseguiu me entender? tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu Oi, quero fazer uma pode falar. pergunta. Você falou um negócio aí que eu não entendi. Como é que é? Cada um de nós tem quantos espíritos? 18, falou Divaldo. É? Antigamente falava que era 7, mas Divaldo colocou num livro que a nossa companhia normal são 18 espíritos que nós temos junto de nós. Então, se numa casa tiver 10 pessoas, nós temos morando conosco 180 espíritos. Por isso, essa necessidade de estarmos constantemente recolhendo, assistindo e amparando os espíritos. Certo? Certo, também. E eu estou fazendo, quer dizer, para o meu filho. Não é que ele é um alcoólatra, assim, que se entrega, que bebe direto, mas gosta de uma cervejinha danada. E várias vezes ele chega assim, meio, né, chegou mais do que uma vez. E eu estou rezando para os que estão lá, porque eu acredito que a minha família tem uma tendência bem boa de alcoólatra. Isso. Tanto do meu lado, como do lado do pai dele. Isto. Então, peça aos protetores que vai recolhendo, desintoxicando esses espíritos, colocando eles nas nossas equipes de trabalho para tirar a intoxicação do álcool, da bebida, do uísque, de droga, de qualquer coisa, Cida. Porque essa intoxicação de bebidas, de droga, de prostituição, de sexualidade, a companhia espiritual, ela é muito grande e ela se torna obsessiva. E por essa razão, nós médios temos que dar uma atenção, um cuidado, uma relevância para o atendimento dos espíritos que assediam a nossa família, com a bebida, a droga, o jogo. Não é só a bebida. As crianças que ficam nos jogos, as crianças que brigam. Então, é uma extensão muito grande, Cida, de trabalho socorrista. Certo? Tá bom. Mais alguma pergunta? Não. Então, e o meu filho melhorou, ele deu uma melhorada boa, assim, graças a Deus. Então, vamos em frente. Vamos continuar o trabalho com a fé, com a coragem. É isso daí, a nossa abnegação. Vai dar tudo certo. Esse é o trabalho nosso da mediunidade, com certeza. Então, eu vou falar para os médios. E isso que nos foi colocado hoje aqui são assuntos de relevância, altamente importante para o médium familiar. Porque quando nós começamos a estudar, a perceber a nossa mediunidade, nós temos a intuição, nós temos a percepção, nós observamos, analisamos, e à medida em que vai desenvolvendo esta nossa capacidade de auxílio, de socorro, de caridade à nossa família, nós precisamos pensar como? Primeiro, as crianças estão nervosas? As crianças estão agitadas? As crianças não têm paz? As crianças estão gritando, revoltadas, se jogando no chão, com saracutico?
A primeira coisa que o médium familiar tem que fazer é socorrer aqueles espíritos nervosos, bravos, revoltados, gritão, desesperados. Toda ação que aquela criança, ela mostra para você, ela mostra. Então, o médium vai com a sua equipe de trabalho na posição que ela está observando e começa a fazer o socorro. Igual criança, brincalhona, mostra a língua, sobe, vai chamar atenção. A criança faz peripécia, ela não obedece. Então, você está lidando com os espíritos brincalhões. Zombeteiros, desocupados, inúteis, quer te infernar. Então, o médium, quando ele tem esse conhecimento da escala espírita, ele começa a trabalhar naquilo que está lhe causando dano no seu lar. Os espíritos brincalhões, os espíritos zombeteiros. Quando nós temos uma pessoa doente, e não tem toda aquela doença, mas vive com essa dor, é preciso que o médium familiar preste atenção no sentido de retirar os espíritos doentes, que estão reclamando da sua dor, da dor das costas, da dor dos braços, da dor das pernas. Então, o médium, ele tem que ter essa observação dentro do seu lar, a nível de doença, a nível de guerra, de destruição. Então, nós não podemos dar guarida ao mal, mas nós temos que socorrer o mal. Então, isso existe, e nós, médios, devemos estar atentos a essa situação. Então, o médium falou assim, eu tive a intuição de que, existe ladrão, que você é roubada. Aí, não é que roubaram? Isso não existe na mediunidade. A mediunidade, ela é produtiva, ela é solução. Ela veio para resolver e retirar os espíritos ladrões, os espíritos que estão causando dano. Se nós sofremos calúnia de todas as formas, os caluniadores passam muito perto de nós, inventam, mentem. O médium familiar, no seu trabalho específico, tem que retirar os espíritos caluniadores, os espíritos brincalhões. Então, a mediunidade, quando ela é estudada e ela tem responsabilidade, deveres e obrigações, é isso que é ser médium. O médium é aquele que protege a sua família, o seu lar. E eu estou falando isso para qualquer médium, indiferentemente da sua religião. Porque Kardec coloca que todas as religiões têm espírito. Aonde você for, vai ter espírito familiar, espírito amigo, espírito doente, espírito de todas as formas. O planeta Terra, existe uma quantidade imensa de espíritos, de almas desencarnadas. Então, nós estamos sujeitos à companhia desses espíritos. E a mediunidade é para prestar esse socorro, porque nós ainda não entendemos a profundidade da doutrina dos espíritos. Quando Kardec fala, o espiritismo bem compreendido, bem sentido, está lá no doutrina dos espíritos. O que é bem compreendido? Fora da caridade não há salvação. Estamos falando diretamente para os mortos. Espiritismo é morto, é espírito. Doutrina dos espíritos quer dizer doutrina dos mortos. Socorro prestado aos mortos. Só que quando ele não é compreendido com essa profundidade, os espíritas começam a fazer caridade material. E eu vou ser sincera, não é o pão, não é o agasalho, porque isso é dever. Se você tem que dar pão, você dá agasalho, você ajuda, você dá dinheiro, você faz o que você tem que fazer. É dever. A caridade, ela é espiritual.
Porque quando nós temos essa obsessão na nossa casa, e que os espíritos vêm com nossos filhos já nascem obsedados, fascinados, subjugados, doentes, cheios de coisas, cheios de faniquito. A mediunidade familiar é isso. É isso. É o socorro que deve ser dado à nossa família. Quando surgem esses médiuns curadores aqui, acolá, benzedores, feiticeiros, nada mais é para mostrar para nós, de uma forma geral, porque nós vamos lá e pedimos para benzer de quebranto, de mal-olhado, de inveja, de ciúme, que é mais ou menos um fluido. E o que um médium espírita entende? Que ele tem que tirar esse fluido das crianças. Nós temos que compreender isso. As pessoas têm inveja. Quando você arruma suas criancinhas bonitinhas, enfeitadinha, lindinha, seus filhinhos lindinhos, sua filha lindinha, e você mostra para 10, 20 pessoas, aquelas pessoas que têm um coração amargo, que têm inveja, que têm ciúme, têm inveja da roupa, têm inveja do sapatinho, têm inveja do cabelo, têm inveja de tudo. Essa inveja vai afetar os seus filhos. Vão ficar doentes, porque o fluido invejoso, ele quebra, ele é agressivo, extremamente agressivo. Então, a inveja, quando ela vem, o ciúme, quando ele vem, ele nos machuca. Essas partículas do ciúme, da inveja, são altamente agressivas. E o que nós, médios, temos que fazer? Nós temos que higienizar a nossa família. Os médios precisam estudar. Os espíritas precisam estudar. Muito mais do que eu estou dizendo aqui. De ordem geral, as pessoas têm uma ideia equivocada da doutrina, muito equivocada, porque imaginou-se que ser médio seria trabalhar para os outros. Uma oportunidade também, mas a solução, a vida do nosso lar, o bem-estar físico e emocional da nossa família, depende do médium familiar. E qual é a proposta negativa que os espíritas levam para o público? Qual é a proposta? Como os espíritas não cuidam da sua casa, do seu lar, do seu patrimônio, da sua vida, o que eles levam para aqueles que olham para os espíritas? Que a vida dos espíritas é tudo errada. Os filhos dele estão virados do avesso, de cabeça para baixo, que ser espírita dá tudo errado, que quando você se torna espírita dá tudo errado. Mas a falta de compreensão nossa, espírita, da responsabilidade do nosso dever, que primeiro, está lá quem estudou a doutrina, a responsabilidade nossa está no nosso corpo físico. Manter a saúde, manter o nosso equilíbrio emocional. Quer dizer que a nossa mediunidade vem cuidar do meu corpo, cuidar do meu equilíbrio emocional, me ajudar a tirar meus obsessores, meus fascinadores, meus subjugadores, os espíritos que reencarnaram comigo, meus adversários íntimos que vieram comigo. Então, o primeiro fato do médium é a autodefesa dele mesmo. Depois, o médium espírita tem que socorrer o seu lar, os seus filhinhos. O médium espírita tem que socorrer a sua vida material. Quando os espíritos falam, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando você vai começar uma obra, você faz uma prece, e quando você termina, quer dizer, quando você volta para casa, você faz a prece de encerramento. Está lá no Evangelho. Então, você vai começar uma construção, você vai fazer a sua prece todos os dias.
para que aquela obra, para que todo aquele trabalho de pedreiro, de manutenção, para não jogar fora o cimento, as pedras, para dar tudo certo, e à tarde você faz a sua prece de encerramento. Aí você vai cuidar, vai na sua loja, é o mesmo processo. Não é para você cuidar da loja do outro, mas da sua loja. Então, você vai pedir ao seu anjo guardião que seu dia na sua loja seja produtivo. Retira aqueles fluidos dali, porque entra muita gente, entra a inveja, entra o ciúme, a maldade, os corações amargurados, infelizes, trabalhos feitos, magias, feitiçaria. Isso o médium tem obrigação de proteger aquilo que é seu. É para isso que é a sua mediunidade. É para viver nesse mundo extremamente agressivo, com as pessoas más, com as pessoas perversas, vingativas, malfazejas. Isso que nós temos que fazer. Aí nada produz. Nós estamos vivendo no meio de uma multidão de preguiçosos. O que eu preciso fazer? Eu preciso recolher os espíritos preguiçosos. Levar toda aquela gama de espírito preguiçoso que está ali na minha casa, que está na minha loja, que está próximo de mim, que ninguém quer nada com nada, ninguém levanta da cadeira, ninguém faz nada, para as escolas espirituais. E colocar o fluido do trabalho. Do trabalho. O livro dos Espíritos tem a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de destruição. A lei de destruição é nós destruirmos tudo que é ruim, tudo que for maléfico, tudo que for improdutivo. Deus, quando chega numa determinada situação, tudo se destrói na natureza para se vir fazer de novo. A maldade, ela tem que ser destruída. O ódio tem que ser destruído. As partículas do ódio, da raiva, da inveja, do ciúme, quando penetra na nossa casa, ela destrói a nossa casa. Ela destrói. Porque é um fluido ruim. Então, o médium, ele tem que cuidar da sua casa. Ele tem que cuidar dos seus filhos. Ele tem que cuidar da sua vida. Tudo que é dele, partícula por partícula, ele tem que cuidar. Eu vou muito mais além. Se você tiver um sítio de um alqueire, você tem a responsabilidade de velar por um alqueire de terra, para que ele seja produtivo, evocar os espíritos da terra, do ar, os espíritos da multiplicação, os espíritos multiplicadores, para fazer nascer, para ficar bonito, para trazer alegria, para trazer a esperança, para multiplicar a beleza do Criador. E se você tiver 1 milhão de alqueires de terra, Deus que te abençoa. Você que trabalhe, põe o joelho em terra e peça clemência e misericórdia para você cuidar daquilo que está na sua responsabilidade. Mas, na maioria das vezes, a ganância, a luxúria, faz com que as pessoas se afastem das suas responsabilidades, afastem dos seus deveres. Então, quando a luxúria vem a nós, que nós estamos imbuídos da luxúria, nós temos que retirar de nós. Nós temos a obrigação de vivermos bem. Nós temos a obrigação de ficarmos relativamente saudáveis e com uma aparência saudável. Porque isso é uma obrigação. Já imaginou se eu viesse aqui dar aula toda feia, suja, né? Além de velha, está toda virada do avesso? Não, eu preciso proporcionar a mim e àqueles que me veem uma aparência saudável, uma aparência feliz, uma aparência constante. É isso que nós somos. Nós estamos aqui para a melhora
o progresso. Nós estamos aqui para progredir, para construir um mundo melhor. Então, aonde tiver o mal, aonde tiver alojado uma partícula maligna, o médium tem obrigação, responsabilidade de tirar de dentro da sua casa, de tirar dos seus filhos, de tirar dos seus entes queridos, de tirar de todo o seu patrimônio. Tudo que tiver no teu nome, você é responsável. Você não é responsável por aquilo que está na mão dos outros. Você não é responsável pelo outro que pertence ao outro, porque está no nome dele, não está no teu nome. Então, nós precisamos entender o limite da nossa responsabilidade, aonde que chega o limite e a responsabilidade do outro. O seu limite é o seu patrimônio, não é o patrimônio dos outros, que é o que nós temos que aprender a respeitar o limite do nosso vizinho. Nós temos que respeitar o limite de qualquer coisa. Agora, nós não podemos deixar que o outro invada o nosso limite. Quando alguém invadir a nossa propriedade moral, a nossa propriedade intelectual, que invadir os nossos direitos físicos, nós temos o direito de defesa. Então, o médium tem que saber que se ele for invadido, ele tem obrigação e dever de tirar. Porque nós estamos aqui na luta, na guerra do bem contra o mal. Essa é a maior experiência desse momento de transição do planeta Terra. Quem vai vencer nesses momentos? É o bem? É o mal? Quem vai sair vitoriosa desse momento de prova e de expiação e de mutação para um planeta melhor? Então, todos nós estamos sendo colocados em prova para vencer o mal. Então, não é hora nós de cruzar os nossos braços e de achar que as coisas serão resolvidas caindo do céu, porque não vai acontecer. Médium é o trabalho mental, médium é a vibração, médium é o desejo, médium é a emoção. A doutrina dos espíritos vem nos falar e orientar como sermos médiuns, como vivenciarmos a mediunidade. E a nós vemos ainda a grande dificuldade, quer dentro da doutrina, quer dentro das nossas casas espíritas, quer por aqueles que trabalham e participam do grande movimento espírita, ainda explicar a responsabilidade da doutrina espírita através de pequenos núcleos de médiuns familiares protegendo seus lares. Então, nós, espíritas, temos o dever, a responsabilidade de auxiliar aquilo que aprendemos, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu trago anos e anos e anos de pesquisa, eu preciso ensinar. Porque se eu não fizer isso, eu serei julgada como uma pessoa egoísta. Egoísmo da minha parte, porque eu escondi aquilo que eu pesquisei a nível espiritual. Então, tudo aquilo que nós aprendemos espiritualmente, na pesquisa da nossa alma, ela é gratuita. Ela é gratuita. Os espíritos nos ajudam de maneira gratuita. Então, todo o ensino, ele é gratuito e deve ser gratuito. O que não é gratuito? É quando você está no centro espírita, você tem que ajudar a pagar a luz, pagar a água, pagar o telefone, pagar a internet, ajudar toda a limpeza do centro, pagar a sua mensalidade, que isso não é gratuito, não. Pagar a mensalidade do centro não é gratuito, isso é estatuto doutrinário.
doutrinário. Na época de Kardec, a Sociedade de Estudos Espírita tinha 400 sócios. 400 sócios que mantinham as suas mensalidades para a Revista Espírita, para os periódicos de Kardec, para os livros espírita. Isso sim, esse dinheiro que nós damos para as nossas casas espíritas é a manutenção do nosso trabalho espírita. Então, todos nós espíritas, indo a uma casa espírita, nós temos que ajudar a casa espírita. Nós não temos obrigação de ajudar o médium, porque o médium é gratuito. Mas isso é indiferente de qualquer outra religião. Estou falando para os espíritas. Eu não estou falando de outra religião, não. Estou falando dos espíritas. O trabalho do espírita, ele é gratuito. Agora, a responsabilidade dele ajudar nossas casas espíritas é grande. É responsável, sim, e deve ajudar. Eu me lembro que nas minhas primeiras experiências, eu conheci um instrutor espiritual, nosso amigo espiritual, e ele nos falou das nossas casas espíritas. E aí ele me chamou a atenção e disse assim para mim, você aí, o que você gosta? E eu falei assim, eu gosto disso, disso. E ele me disse assim, antes de você gostar de tudo isso, você primeiro paga a mensalidade da casa espírita. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Para mim, ele falou isso, e para outra que falou que gostava de bolsa e de sapato, ele falou, primeiro você paga a mensalidade do centro espírita e depois você compra o sapato e a bolsa. Então, você vai no cabeleireiro toda semana, e ele falou, então, você tira uma semana e paga o centro espírita. Então, essa simplicidade que nós precisamos cuidar das nossas casas espíritas é muito importante. Então, o médium espírita tem que tirar a cervejinha, aquele pacote de cerveja, e dar a mensalidade. Então, vamos orar nesse momento. Deus de amor, Deus de bondade, Pai de misericórdia, permita, Senhor, que a luz do seu amor aqui se faça presente. Rogamos, Senhor, rogamos todas as energias solares, as energias cósmicas, as energias lunares, Senhor. Permita, Pai, que esse templo de amor, de luz e de bênçãos possam cair sobre todos nós, sobre os nossos lares, nos iluminando, nos fortalecendo. Rogo-te, Senhor, rogo ao grande Mestre Jesus, a esse irmão maior, que traga as suas orientações, as suas instruções, que toda a sua ordem crística, que todos os espíritos apóstolos do Cristo, que o Espírito de verdade, que todos os espíritos consoladores possam nos orientar, nos instruir, nos tirar desse marasmo que nós mesmos nos envolvemos pelas nossas imperfeições, pelas nossas maldades, pela nossa preguiça, pela nossa ociosidade. Que venha a luz, que venha a bênção a nos despertar, despertar o nosso espírito para o crescimento, despertar o nosso espírito para a libertação, tirando-nos, Senhor, de todos os males que nós mesmos, Senhor, semeamos. E hoje, pela lei de causa e efeito, aqui estamos, Senhor, resgatando os nossos débitos. Nos dê força, coragem, Senhor, para eliminar os males que trazemos dentro de nós. Permita que os espíritos consoladores, que as falanges orientadoras de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, que os nossos ancestrais,
Que esses espíritos abnegados estejam conosco, que os nossos espíritos familiares, que nos conhecem mais do que nós mesmos, venham nos libertar, venham puxar as nossas orelhas, venham nos trazer a luz para que possamos crescer, evoluir. Dá-nos, Senhor, o entendimento, que os nossos protetores, que o nosso anjo guardião, esse espírito responsável pelo nosso projeto reencarnatório, por toda essa equipe trabalhadora, venham nos auxiliar a nos libertar do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, dos nossos erros que ainda, Senhor, se afloram dentro de nós. Permita que esses benfeitores possam trazer as energias salutares, possam trazer todas as energias do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, todas as energias, Senhor, da terra, da água, do ar e do fogo, todas essas energias que venham para nos libertar, tirando todo esse ranço, tirando toda essa prisão que nós mesmos nos proporcionamos, Senhor, porque fomos nós erramos, nós ferimos, nós matamos, nós roubamos, nós infringimos as leis divinas. E hoje aqui estamos, conscientes dos nossos erros, mas permita que venham essa equipe espiritual, os protetores de cada médium. Evoque, médium, sua equipe de trabalho. Evoque os seus protetores, toda a sua equipe de trabalho. E rogue neste momento. Faça o seu plano de ação nesse momento, para que você se liberte, para que você encontre a luz, para que você saia das trevas da sua própria ignorância, dos males que você mesmo conquistou. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos dos nossos obsessores, daqueles que nos cobram, dos nossos familiares do passado, daqueles que nós matamos, ferimos, roubamos, e hoje batem a nossa porta nos cobrando, Senhor. Que eles nos libertem, que eles, esses protetores, venham nos libertar de todas essas equipes, que todos esses espíritos necessitados, cansados, oprimidos, doentes, revoltados, falidos, que todas essas falanges que venham até nós e nos deixa doente, nos deixa triste, nos deixa falidas nas nossas resoluções. Permita, Pai, permita que as equipes possam, neste momento, com toda essa energia do fogo etéreo, levando para as bacias, levando para esse grande laboratório e queimando todas essas irradiações, toda maldade, toda hipocrisia, toda falsidade, todo erro, toda essa vibração, todo esse fluido denso que machuca, que fere, que nos prende. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar, a libertar todos esses nossos irmãos, que venham esse fogo, Senhor, na consolação, na regeneração, na redenção, na lama astral, e venha desmaterializar, desimantar toda a dor, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o ódio, toda a falsidade, todo o orgulho, todo o egoísmo, todos os males. Liberta-nos, Senhor. Liberta todos esses espíritos. E que venha a força das águas, dos mares, dos rios, das cachoeiras, as forças das ervas medicinais, para trazer a calma, para trazer a luz, para trazer a partícula divina do Criador e envolver a todos os encarnados e desencarnados, despertando-os
libertando-nos de todos os males, libertando, Senhor, para a redenção, para a regeneração, para o Cristo, para todos os seus ensinamentos. Rogo nesse momento, Senhor, rogo por todos os espíritos trabalhadores da seara, de Deus e do Cristo, de Maria Santíssima, que nesse momento possa passar por todos esses espíritos, por todos os caídos, cansados, oprimidos, possam nesse momento recolhê-los às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos hospitais pronto-socorros, aos presídios educativos, às câmaras de regeneração, de retificação, que eles encontrem a luz, que eles encontrem a paz, que as falanges benfeitoras envolvam-os em muito amor, em muita bênção, que Maria Santíssima os cubra com seu manto de luz, que as mãezinhas, que as falanges socorristas possam envolvê-los neste amor e recolhê-los às colônias espirituais. Misericórdia, Senhor, para com todos os nossos familiares, para com todos aqueles que ainda se sentem nossos inimigos. E rogo que, Pai, por todos os encarnados, por todos aqueles, Senhor, que ainda trazem o ranço dentro de si, peço a infinita misericórdia dos seus protetores, dos seus anjos guardiões, de toda a sua equipe de trabalho, Senhor, que faça com que eles recebam essa luz divina, que eles se modifiquem, que eles se reencontrem, que eles se reformem moralmente, para que amanhã não venha a sofrer, Senhor, a lei de causa e efeito, para que não retornar à espiritualidade, não leve, Senhor, o mal e venha sofrer, Senhor, a própria consequência dos seus erros. Misericórdia, Senhor, para com todos. Rogo neste momento por todos os espíritos benfeitores que venham até os nossos lares, por todos os protetores que tragam a bênção ao nosso lar, a toda a família que ali está, por todo o reino mineral, vegetal e animal, trazendo a bênção da paz, da prosperidade, da fartura, da bem-aventurança, da beleza, do estudo, do aprimoramento moral, espiritual, trazendo as bênçãos de Deus, a partícula de amor do Criador, possa envolver o nosso lar, possa nos envolver a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, nessa grande escola, nesse grande pronto-socorro da espiritualidade, Senhor, nesse grande educandário. Que a luz do seu amor possa nos envolver, possa nos fortalecer, possa, Senhor, nos trazer a paz ao nosso espírito, à nossa alma, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado a todos os mentores espirituais, protetores, a toda a equipe espiritual de Eurípides, a equipe espiritual de Bezerra, de Francisco de Assis. Que a paz, que o imenso amor de Deus se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.